CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Gilberto Sudré, bom dia. Bom dia, Patrícia, bom dia, ouvintes da CBN. Não só de fotos vive um celular com uma câmera boa, né? Exatamente, viu? A câmera dos smartphones melhoraram muito, né? Desde os primeiros até os atuais, inclusive chegando a qualidades bem próximas, até superiores a muitas câmeras DSLR, câmeras profissionais para isso. Mas essa ferramenta, né, poderosa pode tornar o dia a dia mais fácil, até mais seguro, com outras questões ou outros recursos ou funções que não estão ligados diretamente à fotografia para isso, né? E aí eu selecionei alguns itens aqui que a gente pode conversar sobre essa questão. Então, para começar, a gente pode utilizar a câmera do celular para digitalizar documentos e convertê-los em PDF, né? A gente tem vários aplicativos, né, disponíveis, como o próprio Google Drive, ou mesmo a Adobe Scan, o Can Scanner, né? O Google Lens, que faz exatamente isso. Ele fotografa, né, o documento, por exemplo, e converte isso num documento em PDF. Antigamente tinha que usar um scanner de mesa, né, um scanner de mão, o que nem sempre era tranquilo, né, de usar. Você tinha que ter o equipamento, né, e nem estava à disposição ou à mão. Então, essa é uma função que a gente pode usar a câmera para isso, né? Outra questão é a questão de tradução de texto em tempo real, né? A gente tem lá o próprio Google Lens, que ele consegue se apontar aquele aplicativo do Google Lens, né, com a câmera para um certo texto, e ele vai traduzir aquele texto escrito, vai reconhecer as letras, vai reconhecer as palavras e vai traduzir as palavras para o português, por exemplo. Então, você está num país estrangeiro, tem uma placa lá na rua, ou mesmo um cardápio, você não entende exatamente o que está aquele cardápio, você usa o seu celular, aponta lá a câmera usando o Google Lens, por exemplo, ele vai fazer a tradução. No caso da Apple, ele tem o chamado Live Text da Apple, que também faz a mesma função, que é reconhecer letras e palavras e traduzir isso para o idioma que você está acostumado a ler, né? Que você tem conhecimento disso, né? Mas tem o Google Tradutor também, que você também consegue fotografar e tal, né? Também, exatamente, ele também tem a função, só você clicar lá na câmerazinha, ele faz a tradução para você. Os dois fazem a mesma coisa ou um tem alguma particularidade que o outro não tem? Basicamente, o Google Lens ele tem algumas características a mais, que é tipo assim, você está viajando e você encontrou um quadro, né, bonito, importante, ou uma escultura importante. Se você apontar a câmera e usar o Google Lens, ele vai te dizer, né, na maioria das vezes... Detalhes sobre a obra, né? Detalhes sobre a obra, exatamente. Qual foi o autor, como foi feito, né, explicando um pouco sobre essa situação. Então, o Google Lens ele tem nessa questão a função de reconhecimento também de imagens, né, nesse caso, para isso. Entendi. Mais uma função. Bem interessante, chama de medir objetos e espaços. Você não tem uma fita métrica, não tem uma trena e quer medir, por exemplo, uma sala ou quer medir um local, né? E você tem funções, por exemplo, a AR-Ruler, que é um aplicativo para Android, né, que faz, né, essa medição. Você aponta isso, ele marca qual é o chão, né? E daí para frente, via perspectiva, ele consegue medir uma certa precisão a parte lá de largura e dimensões dos cômodos para isso. No caso da Apple, tem um aplicativo chamado Measure, que também faz a mesma função de medir, né, espaços e locais, né? Não, mas você tem que ter um aplicativo. Isso, exatamente. Tá. Aí tem um aplicativo que usa, né, a câmera para poder, olhando pela câmera, né, ou seja, ele consegue medir distâncias ou tamanhos, né, nesse caso. Inclusive, esses aplicativos eu já usei para medir mala. Você tem esse problema das malas, né, que agora tem limitação de tamanho das malas que vão embarcar em avião, e você consegue medir, né, a altura, a largura, né, da mala para saber se está dentro daqueles parâmetros que a companhia aérea aceita que você embarque com ela, né, sem precisar despachar. Então é bem útil esse tipo de aplicativo, né, o Kennedy aqui conosco, ele tem um iPhone 15. E ele disse que no iPhone 15 dele já veio, você não baixou, né, Kennedy? Já veio o aplicativo para medir nível, inclusive, já está tudo no iPhone. Isso. Eu medi nível também. Eu tenho um aplicativo que mede parte de níveis. Vai pregar um quadro na parede, por exemplo. Então você tem a ideia de saber se está no nível certo ou não, né, nessa questão. Também bem útil nesse caso. Seguindo naquele mesmo ponto Deixa eu só te perguntar uma coisa. O seu Adalberto, seu iPhone é?
O meu iPhone, Patrícia, é o 12. E tem? Não. Não tem. Não tem. Então, Gilberto, esses aplicativos que já, por exemplo, veio no 15, os próximos já vão ter esses aplicativos também de medição? Ou será que eles colocam, testam e depois tiram? Me parece que esses aplicativos, isso que veio no iPhone do Kennedy, ele veio embutido já no próprio seu operacional. Isso. O que eu comentei aqui são aplicativos extras que você pode instalar para quem não tem esse recurso no seu smartphone, tanto na Apple quanto no Android. Aí pode instalar para poder ter esse recurso, essa função no seu smartphone. E você sabe se algum Android tem também, assim como o iPhone, esse aplicativo já instalado? Não, que eu saiba não. No Android você tem que instalar o aplicativo para ter esse recurso de medição no seu smartphone. Entendi. Beleza, já tem gente mexendo no celular aqui querendo instalar, tá? Tem também a parte de identificação de plantas e animais também. Ah, mesmo legal. que tem lá, também você consegue fazer. Tem lá, no caso do Google, né, o Google Lens, né, para isso, né, ou no caso do iOS, tem lá o chamado de Visual Lookup, que é um aplicativo para a Apple que faz a mesma coisa de identificação, né? Leitura de QR Code, a gente já falou sobre isso aqui em várias situações, né? Ou seja, as câmeras hoje praticamente todas conseguem identificar QR Code, entender e você conseguir clicar para ir para o link, né, nesse caso, né, para essa situação, né? Uma coisa legal é a digitalização e organização de fotos antigas, né? O Google Photoscan, né, eu já usei esse para recuperação de fotos antigas. Ele consegue fotografar, né, a foto, né, você fotografa a foto antiga que você tem e ele, inclusive, retira, né, imperfeições, né, dobraduras da foto. Muitas vezes tem uma dobradura. É aquele lance de remasterizar a foto? Exatamente. Então, ou seja, esse é o Photoscan, Google Photoscan, ele faz isso, inclusive reflexos. Muitas vezes você vai fotografar, né, e tem um reflexo na foto, da iluminação que você está utilizando. Inclusive, ele pede para que você fotografe, faça 4 fotos da câmera da foto em cantos, nos 4 cantos da foto, né? E depois ele monta essas 4 imagens numa imagem só, retira a parte lá de reflexos, né, e dobras, né, ou mesmo rasgados da foto, né, detalhes, cantos da foto estão rasgados, ele consegue recuperar. Bem interessante também nessa questão. Isso tem alguns celulares mais novos aí que a inteligência artificial também faz isso. Quando você tira uma foto, ele já te pergunta o que você quer fazer, não tem? Tem também. Inclusive, a nova versão da IA para Samsung está absurdamente sofisticada. Você consegue fazer uma foto, né, com esse recurso do Samsung, né, vem nos aparelhos da Samsung. Consegue marcar lá numa região da foto que você quer retirar aquele objeto, ou seja, uma outra pessoa na foto, ou tem uma placa, né, atrapalhando naquela sua foto. Você marca aquele item, né, da foto que você quer remover, e a IA remove com um nível de detalhe absurdamente alto. Ou seja, impressionante. Eu vi alguns testes aqui, ainda não tive acesso para testar pessoalmente, mas eu vi alguns testes de técnicos que fizeram isso, e a qualidade, né, é incomparavelmente melhor do que qualquer outra ferramenta de IA que a gente tem acesso hoje em dia. Bem interessante isso aqui mesmo. Que legal. Né? E tem mais uma função, né? Mais uma função. Algumas câmeras, inclusive, têm a questão de detectar métricas de saúde, né? Algumas câmeras você pode botar o dedo lá na lente, né? E ele consegue identificar, por exemplo, frequência cardíaca, né? E consegue identificar, inclusive, como é que está essa questão de frequência cardíaca nesse caso. E algumas, inclusive, conseguem identificar oxigenação no sangue, né? Que isso? Então, como, Gilberto? Basicamente com o reflexo da luz nas hemácias. Ele consegue verificar, quer dizer, como é que é o pulso do sangue. Ele vai irrigar mais sangue ou menos sangue na ponta do dedo, por exemplo. Então, essas variações de iluminação, ele consegue identificar, por exemplo, a questão de oxigenação do sangue ou frequência cardíaca disso. Bem interessante. Então, várias funções aqui que eu comentei, que são funções que não são exatamente ligadas à fotografia, de tirar uma foto, coisa parecida, mas que são úteis como um auxílio, né, nessa questão de verificação de uso, né, da câmera do celular para isso. Tem uma outra questão interessante também, que eu me lembrei aqui, de um aplicativo, até a gente comentou algum tempo atrás já no CBN Tecnologia, chamado Be My Eyes, que é Seja Meus Olhos. Exatamente, para auxiliar na acessibilidade, né? Ou seja, você
quem tem algum tipo de limitação visual pode utilizar esse aplicativo. Você aponta com esse aplicativo a câmera para um certo local, por exemplo, um rótulo de um produto, né? Ou um texto. E alguém, né? Que são voluntários, trabalham, né? Ajudando essas pessoas, olhando essa imagem e fala exatamente o que é aquela imagem e lê para a pessoa aquela imagem lá para isso. Então é bem interessante esse aplicativo também, de ajuda na parte de acessibilidade. Temos participação de ouvintes aqui, Gilberto. Robson está perguntando qual é o nome do aplicativo de régua. Para Android, a AR Rule, que seria régua em inglês, né? AR Rule. Rule, R-U-L-E. Isso, exatamente. Rule. AR Rule. Isso, exatamente. Tá, joia. Tem algum melhor ou esse é o melhor? O Robson tá esse é o que eu testei e funcionou bem, mas esse aí. Provavelmente devem ter outros, né? Mas esse funcionou bem aqui para minha necessidade. O Luan dizendo, olha, essa função de medição que tem no iPhone, desde o XR, vem instalado como medida. Ele está dando a dica aqui para alguns iPhones. Então, às vezes está com o nome para como o iPhone 15, e às vezes está com o nome como medida para outros modelos, né? O seu está como, Kennedy? Medida, né? Gilberto está com medida. Fala. Exatamente. Se for o iPhone em inglês é measure, né? Se for em português, está em português é medida mesmo. E o Anélio está aqui dizendo, olha, eu uso o Google Lens para copiar textos de imagem sem precisar digitar o texto. Isso, é bem legal, bem legal. Né? Eu uso bastante a parte de conversão para PDF. Muita coisa. Por exemplo, tem uma nota fiscal, né? E esses papéis agora de nota fiscal que são impressos, muitas vezes é aquele papel térmico que, se você deixar um certo tempo, ele apaga. Né? Isso. Exatamente. Então, se você pegou a nota fiscal, você converteu aquilo num PDF e salvou, pronto. Aquilo está pro resto da vida. Exatamente. Né? Tá certo, Gilberto. Quarta-feira é dia de o golpe tá aí, né? Vamos lá. O golpe tá aí. Olha só que caso interessante, né? Ou seja, um caso registrado nos Estados Unidos acende um sinal de alerta para o uso da inteligência artificial, né? E sendo um motivo de fazer vítimas nesse caso, né? Um usuário foi vítima de um golpe após utilizar a ferramenta de IA para encontrar o número de telefone de uma empresa de cruzeiro. Ele estava fazendo um planejamento de férias e estava querendo saber o telefone de uma empresa de cruzeiros, né, para isso. E aí ele perguntou, né, ao IA, né, qual era uma indicação que ele tinha de uma empresa de cruzeiros. A IA forneceu para ele um número de telefone. Ele ligou para esse número de telefone, fez toda a negociação com a operadora de cruzeiros, né, achando que era a empresa verdadeira, quando na verdade aquele número que a IA forneceu para ele era de um golpe. Ou seja, ele caiu no golpe indicado pela IA, né, para isso, né? Ele, no meio do caminho, ele identificou que era um golpe, acabou, né, cancelando o cartão e naquela questão toda não teve mais perdas financeiras. Mas olha só que curioso, na verdade a gente também tem que desconfiar daquelas informações que a IA nos informa, né? Porque na verdade ela aprendeu de algum lugar. Então, se tem muitas informações daquele golpista que publicou na internet aquele número de telefone, a IA entendeu como uma fonte correta, né? E aí, com isso, forneceu esse número falso infelizmente, para a vítima. Tem alguma coisa da inteligência artificial que a gente possa confiar 100%, Gilberto? Porque tem gente que entrega a vida para IA. Então, é só, assim, a única questão que a gente não tem o controle, a IA é um algoritmo que eu treino o algoritmo para gerar as respostas, né? A única forma que eu tenho de talvez confiar mais na solução de IA, se é uma solução de IA que eu preparei, que eu treinei. Então eu sei qual foi a informação que eu forneci para a IA para treinar aquele algoritmo, e aí eu tenho uma confiabilidade porque eu escolhi as informações que foram alimentadas na IA. Quando eu pego uma IA genérica, né, Gemini, ChatGPT, Grok, né, e outros que tem aí, eu não sei exatamente como é que esse treinamento, né, do algoritmo foi feito, que pode me gerar informações ou me dar informações que não são exatamente verídicas. Você consegue criar um assistente dentro da IA. Não tem isso? Você entra no ChatGPT e cria um assistente para você e coloca os prompts, programa, né? Vai ensinando o que você quer que ele faça. Em várias ferramentas hoje, né, até em
prestadores de serviço grandes, como a Amazon, por exemplo, né, com a AWS, na verdade, que seria, você tem uma solução de IA que você pode criar o seu algoritmo e você pode alimentar esse algoritmo com as informações que você precisa, que você desejaria, por exemplo, textos, né, e outras questões, e aí você tem um controle daquela situação. Você sabe exatamente como a IA vai reagir, porque você, na verdade, informou para a IA como você gostaria que ela chegasse à conclusão das perguntas que você, caso, venha fazer. Mas ninguém coloca um prompt. O prompt é aquele que você escreve pedindo, né? Para a IA fazer alguma coisa. Mas ninguém consegue fazer um prompt assim de cara. Não. Né? Você vai testando, e quando é que ela entende que aquele prompt está pronto e você precisa daquilo ali? Ela sempre leva em consideração a última mensagem que você mandou? Não, veja só, a questão aqui é de treinamento. Ou seja, como eu peguei o algoritmo e dei uma quantidade grande de informações para o algoritmo, ele aprendeu aquilo e guardou no banco de dados. E aí eu faço a pergunta via prompt, ele me responde. Entendi. Quando eu não sei como é que esse algoritmo foi treinado, eu não tenho certeza se a informação que ela me deu, né, como resposta a um prompt que eu fiz é verdadeiro ou não, né? Na maioria das vezes é verdade, é verdadeiro, né, essa questão, mas pode ser, como no caso aqui que eu comentei, pode ser que seja um golpe, né? Ou seja, uma informação inverídica. Por exemplo, você pede lá para a IA te dar algumas referências bibliográficas de um certo assunto ou se sugerir alguns vídeos. A minha experiência, grande parte dessas respostas e prompt são chutes. Ela, literalmente, a IA chutou links que não existem, vídeos que não existem nesse caso. Então, ou seja, se eu não tenho controle sobre como é que ela foi treinada, eu não tenho como confiar 100% nas respostas que ela vai me dar. É isso aí. Gilberto, obrigada mais uma vez. Obrigado, Patrícia. Obrigado aos ouvintes pelas participações. E sexta-feira estamos de volta com mais tecnologia. Até sexta-feira. Obrigada. Tchau, tchau.